Hi there, my name is Lucas. I am fluent in English, intermediate in Spanish, and a beginner in Japanese. In today's video, I'm going to show you how to surpass 99% of our English courses people by first learning the sounds of the language and looking at my script here. Then we're going to expand our vocabulary deliberately, and then finally, we're going to expand our world comprehension inside the language. So, be tuned, this is a very important video. E para começar, a gente tem que entender o seguinte fator. Uma criança, quando ela tá na barriga da mãe dela, ou seja, quando você estava na barriga da sua mãe, isso é válido para todo mundo, a criança ela tá sendo exposta já a sons daquele idioma, de maneira rudimentar e tal, e conforme ela nasce, primeiro ano de vida, ela primeiro é exposta aos sons da língua. Isso faz o cérebro dela se, narrow down, como seria, se canalizar para ouvir especialmente os sons daquele idioma. E isso acaba proporcionando que quando você é exposto a um novo idioma, que emite sons diferentes, como o inglês, por exemplo, que vai ter sons como th, que seria who, that, this, thought, think, são sons diferentes. Então, ao ser exposto a esses sons diferentes, você não consegue processar na sua cabeça da maneira correta. E acaba que você acaba inferindo, hum, de uma maneira incorreta, de uma maneira meio estranha, a pronúncia daqueles sons que você não conhece. E a maneira que você vai ter para solucionar isso é ouvindo o idioma com uma técnica chamada shadow, ou seja, vou explicar a técnica aqui. A técnica é repetir o som da que você escuta após escutá-lo. Então, por exemplo, se eu tô falando aqui: "Hi there, my name is Lucas, I am fluent in English", você tá atrás falando junto comigo: "Hi there, my name is Lucas, I am fluent in English", e você tá tentando imitar o mais próximo possível da realidade. Você vai se beneficiar mais no começo fazendo isso numa velocidade mais, devagar. Então, por exemplo, colocar o vídeo em 0,5 de velocidade aí no YouTube e utilizar vídeos mais simples de comprehensible inputs, vídeos de histórias, vídeos engajantes, enfim, vídeos do MrBeast. Você vai pegar esses vídeos e vai utilizar eles ao seu favor, colocando 0,5% a meio de velocidade, 50% de velocidade, e fazendo o shadowing desses vídeos. E aí seu cérebro vai começar a ouvir o som daquela língua, porque por mais que você tenha perdido aquela habilidade que você tinha quando era um bebê, você pode reconstruir ela através de um treino. E o treino se chama o treino de fonética, que é uma das etapas do treino de fonética, que é justamente o shadow. E eu particularmente, eu acabei seguindo um caminho meio inverso para aprender o idioma. Eu comecei certo, bem no comecinho mesmo, através de vídeos. Depois eu fui, voltei, comecei a ler muito dentro do idioma. E o que acontece quando você lê muito sem ouvir? Você acaba adivinhando pronúncia, adivinhando, adivinhando, então eu adivinhava algumas pronúncias. Como eu já tinha uma base, acabou que não foi tão negativo para mim, mas para quem tenta ler só de princípio, vai lendo muito, essa pessoa acaba acumulando erros e hábitos incorretos dentro da mente dela, assim, muito, muito, muito massivamente. Fica difícil depois de corrigir. E o que acabou foi que eu consegui depois reverter bastante desse processo através de massive input. Massive input seria, ouvir muito dentro do idioma. Então não só fazia o shadowing, como ainda faço diariamente o shadowing, como também eu escuto muitos podcasts, escuto audiolivro, escuto vídeos nativos de pessoas explicando coisas, falando, vídeos de entretenimento, enfim. Então, o ponto é, você tem que se expor ao idioma falado antes de se expor ao idioma escrito. Se isso faz algum sentido para você, é assim que você deve fazer. E para não me perder, tô aqui com o meu scriptzinho. Depois que a gente começa a se expor ao idioma falado, a gente precisa aumentar o nosso vocabulário dentro daquele idioma falado. Existem duas vias principais de expansão de vocabulário. No meu caso pessoal, o que eu usei e utilizo vai depender da língua.
O inglês, por exemplo, dá para você utilizar muito a maneira implícita, ou seja, você simplesmente vai ouvindo, lendo e adquirindo através de input, ou seja, através de escutar e ouvir dentro da língua e, enfim, você vai acumulando experiência dentro da língua e aquilo vai se transformando em uma expansão de vocabulário eventualmente. Funciona, funciona. Foi assim que eu fiz dentro do inglês, foi assim que e é assim que eu estou fazendo dentro do espanhol. Porém, a minha experiência também particular é no japonês, que é uma língua mais distante, tem sido muito, 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 muito compensatório para mim fazer essa expansão de vocabulário, juntamente, perdão, fazer essa expansão de vocabulário deliberadamente, que está sendo muito proveitoso para mim. Então, eu vou lá, pergunto para o ChatGPT as palavras mais frequentes do idioma, eu vou lá, utilizo-me da técnica das content words, que seria palavras de conteúdo, coisas que eu consigo ver, e eu pego essas palavras e vou fazendo flashcards no Anki, que é o software que eu gosto de utilizar para fazer minhas revisões, e aquilo tem sido bastante proveitoso no japonês para mim. E claro, sempre audio first, então, se você nem quiser pôr nada escrito no flashcard, você não precisa. Tendo um áudio e uma imagem, ou se você quiser pôr uma core idea, que seria uma explicação da palavra, quase que como um dicionário teria explicado, mas em vez de ser de inglês para inglês, você faz a palavra em inglês e a explicação em português. Funciona bastante, mas não a tradução literal da palavra. Por exemplo, important, importante. Não, não faz isso. Isso porque existem nuances, existem coisas que não necessariamente significam a mesma coisa. No caso de important e importante, beleza, até significa a mesma coisa no inglês e no português, mas vai ser diferente a maneira que aquilo vai ser expressado, e você não quer atrelar a palavra important à palavra importante, para que você tenha que pensar em, importante antes de pensar em important. Ou quando alguém falar important, você tem que pensar na palavra importante para depois entender o significado. Você quer simplesmente ouvir a palavra important e associar aquilo direto ao significado. E essa é a maneira deliberada de estudo do vocabulário. Você vai pesquisando, salvando no Anki, fazendo, montando suas revisões ali de maneira correta, e aquilo vai expandindo seu vocabulário de maneira deliberada. E é muito efetivo mesmo. Eu hoje faço essa estratégia mais para estudar gramática, porque estudar gramática é uma coisa que eu negligenciei e que foi muito positivo para mim. Depois de estudar muito sobre linguística, aquisição de idiomas, eu acabei descobrindo que existem 2 sistemas de aprendizado, esse sistema implícito e o sistema explícito. E se você foca demais no sistema explícito, você acaba construindo um monte de hábitos dentro da sua cabeça que acabam sendo deprecatórios no futuro. Não sei se essa palavra deprecatórios existe, mas vamos dizer que você acaba prejudicando no futuro a aquisição para o sistema para o sistema implícito, que é o mais importante. Ele é mais importante porque ele é o mais rápido, é ele que processa a fala, é ele que processa o entendimento da língua em tempo real. Então, se você acaba criando muito sistema explícito, você acaba criando uma camada de uma barreira de pensamentos e de hábitos mentais, e que acabam prejudicando você simplesmente ouvir, compreender e emitir a língua, que seria o objetivo, acho que, de qualquer pessoa. Bom, já falei bastante coisa, falei sobre a minha experiência, agora falta word comprehension. Então, compreensão de mundo. O que que seria a compreensão de mundo? Quanto mais você lê, e agora eu falo da leitura, porque eu espero que você já tenha passado pelo processo de listening first, ou seja, de escutar primeiro. Se você quer ser melhor que as pessoas, você vai ter que seguir esse caminho, você vai ter que entender que é etapa por etapa, então não adianta você chegar aqui neste momento e querer fazer isso que eu estou falando desde o primeiro dia, porque não é o correto, não vai funcionar. Então, para expandir a sua compreensão de mundo, existem 2 formas de leitura principais, que seriam, leituras de ficção e leituras de não ficção. Para aumentar a compreensão de mundo, a leitura de ficção, ela vai ser responsável por uma expansão do seu imaginário. Claro que isso é uma redução do que a leitura é algo prazeroso por si, mas
colocando uma função na leitura, que eu acho que não deveria ser seu pensamento primário, mas, enfim, colocando essa função na leitura, ela vai dar o benefício para você de uma expansão de imaginário. Sua cosmovisão, sua compreensão de como as pessoas funcionam, de o que se passa na cabeça das pessoas, de como você acessa e analisa uma pessoa da maneira mais criativa, de maneira mais, condizente com a realidade, vamos dizer assim, é através da leitura da ficção. Porque o cara que escreve a ficção, bons caras que escrevem ficção, né, Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, enfim, esses bons escritores da ficção, eles têm uma capacidade de compreensão de pessoas e de mundo e de uma capacidade de retratar situações e desafios que uma pessoa vive, não só internos, mas também externos, como a jornada do herói propõe, que uma pessoa tem que passar por uma série de o herói da jornada, ele tem que passar por uma série de desafios externos, que acabam acarretando numa série de mudanças internas da mente dele. E, então, isso por si só já demonstra o quanto é importante a leitura, de novo, reduzindo ela somente a uma função, mas se você expande o seu imaginário através da leitura da ficção em inglês, você expande não só a sua compreensão de mundo, mas você expande a sua capacidade de compreender o mundo naquele idioma. E talvez seja umas facetas mais importantes que você não deveria negar, principalmente se você já está no estado intermediário para avançado no inglês. Você já consegue ouvir muito bem, você já consegue expressar os sons da língua, já fez um treino de fonética, já fez shadowing, já está com uma base sólida. Então por que não começar a galgar compreensão de mundo, começar a se dedicar, a ler grandes obras na língua e melhorar a sua capacidade de compreensão naquele idioma. Talvez seja a técnica mais efetiva possível para quem já é intermediário para avançado, porque a carga de input que você vai ter fazendo isso é gigantesca, então um livro vai durar aí, vamos supor, 10, 12 horas. Se você lê um livro por semana, são 10, 12 horas de input por semana, descontando outras coisas que você está fazendo, como vendo vídeos em inglês, o celular em inglês, as coisas todas em inglês. Então tudo isso soma para que, no decorrer do tempo, você construa uma base muito gigantesca dentro da sua mente. E também existe a leitura da não ficção, perdão, que é você compreender a realidade como ela é, da maneira mais próxima possível. Então, você que geralmente tem uma dúvida de algo que você tem que fazer, por exemplo, uma dúvida minha hoje é como melhorar e como expandir as minhas técnicas de aprendizado de idiomas, não só para o inglês, mas também para outras línguas, e como eu venho fazendo isso, como aplicar isso no dia a dia, então é uma dúvida que eu tenho. Então eu começo a ler livros que vão tentar responder essa dúvida. E eu monto uma bibliografia, ou seja, uma quantidade de livros que pode ser de 10, 15, 20 livros, não importa. E eu vou lendo esses livros, então de maneira intuitiva, então eu vou ler um pouco desse, eu vou ler um pouco daquele outro, gostei muito desse, eu vou ler mais. Aí eu volto naquele outro que eu li lá no começo, aí eu vou ler lá no final, porque quem vai me guiar é só o meu interesse daquele dia. Eu olho para aquele livro e eu falo: "Ah, eu quero esse". Eu olho para o outro livro e eu falo: "Ah, eu quero esse". Isso me proporciona o quê? Eu vou ler mais todo dia, porque eu tô lendo o que me interessa, eu quero ler aquilo. Eu olho para aquilo e falo: interessante, eu quero ler isso, eu quero saber isso". Então isso vai me ajudar a responder minhas perguntas, minhas dúvidas. Então eu acabo lendo mais, eu acabo me colocando e me expondo a mais leituras no decorrer do tempo. E o que isso me proporciona é um inglês melhorado, porque eu estou fazendo todas essas leituras ou em inglês ou em espanhol hoje. E eu quero, talvez daqui um ano, começar a introduzir as leituras em japonês também. Mas por que daqui um ano? Porque eu ainda não passei por todas essas fases primárias no japonês. E como eu tenho pouco tempo para aplicar isso, aca acaba que eu sei que vai demorar um tempo até eu chegar lá, talvez um ano. No espanhol demorou muito menos, no espanhol demorou alguns meses para eu conseguir fazer isso de maneira eficiente.
Então talvez demore menos no japonês também, não sei, vamos analisando como as coisas vão se desenrolando até lá. Bom, acho que é isso. I think that was the video. If you guys enjoyed the video, please leave a comment, a like. I don't know if this video is gonna let a links for my mentorship or a link for my masterclass in of how to learn a language. And I think I'm gonna let a link for the masterclass or for the mentorship. I don't know. You check it out. Bye bye.